Olá! Você curte e compartilha tudo que vê pela frente na internet? Pelo WhatsApp também? Pois saiba que dependendo do conteúdo que você curtiu ou compartilhou, você pode sim ter complicações jurídicas. Esse é o assunto do debate de hoje na TV UAB. Estamos aqui com Renato Torres, presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da UAB Ceará e especialista em Direito Digital. Bem-vindo. Obrigado. O tema é pulsante, né? Acho que todo mundo tem muita curiosidade sobre isso. E apesar de ser um tema que parece novo, o direito digital já existe há algum tempo, esse trabalho em cima do direito digital, Renato? Sim, a área do direito digital não é tão nova quanto se imagina, né? Então você pode pegar aí desde a década de 90, pelo menos, né? Que foi onde os microcomputadores começaram a ficar mais populares, né? A internet em si também ficou mais popular, né? Começou a chegar nas casas, né, dos usuários. É uma área que hoje está em evidência, porque a internet se tornou um pouco mais barata, mais acessível, né, com o lançamento dos vários dispositivos que a gente tem hoje, né, como smartphones, tablets, né, o barateamento dos próprios computadores, né, os notebooks. Então isso facilitou um amplo acesso à grande maioria da população para a internet. Consequência disso são as várias condutas que são praticadas na rede, né? Então aí temos crimes diversos, temos crimes, né? Temos aí crimes contra a honra, temos crimes mais específicos, né? Como estelionato, né? Que saíram do mundo real para o mundo virtual. Temos crimes 100% virtuais, crimes que mesclam entre o crime real, eles começam fora do mundo virtual e terminam no mundo, né? Cibernético, né? Então, criou-se uma série de novas condutas que merecem agora uma atenção mais específica da lei. Renato, existe uma bandeira muito forte de que a internet nasceu livre, né? Eu me lembro muito disso, que não pode cercear o direito de falar na internet, é um ambiente em que a gente tem liberdade de falar o que quer. E eu acho que com o passar dos anos e a maturidade da própria internet e da sociedade que lida com a internet, percebeu-se que não é assim, né? Hoje a gente vê que todo mundo já deve ter sido vítima de um comentário ruim, de alguma acusação caluniosa na internet. E aí como é que se dá hoje essa possibilidade de monitoramento, a legislação? O que a gente tem de novidade hoje que realmente organiza esse processo aí de liberdade na internet? Perfeito. A liberdade de expressão, ela é um dos pilares sobre a qual a internet foi desenvolvida, né? O primeiro design da internet foi feito justamente para promover esse ambiente de liberdade, esse ambiente de troca de conhecimentos, né? Troca de informação. E isso tenta ser mantido, né? Não só no mundo, né? Mas aqui no Brasil também, de maneira ampla, tá? Então, o princípio básico é não evitar a censura na internet, mas combater especificamente quando ocorre uma violação a determinados princípios. Então, a partir do momento que eu pratico uma conduta delituosa na internet, a lei tem a obrigação de ampará-la, de uma maneira ou de outra, ainda que não haja dispositivos específicos para aquele caso. Então, certas condutas que foram amadurecendo com a popularização da internet, o Código Penal, por exemplo, né, em se tratando de crimes contra a honra, né, calúnia, injúria, difamação, ele sempre funcionou, né, não precisava ter um Código Penal para a internet especificamente para abordar esse tipo de conduta, né, porque ela apenas saiu do ambiente virtual, aliás, ambiente real, para o ambiente virtual, né, então aquela ofensa ficou registrada não só para aquelas duas pessoas, ela ficou ali registrada para o mundo. Então, a lei nesse sentido já existe. Agora, outras condutas, como a invasão de dispositivos eletrônicos, né, informáticos ou telemáticos, como smartphones, tablets, né, notebooks, até a lei Carolina Dickmann não existia. Então, o criminoso poderia quebrar a segurança de algum sistema, verificar aqueles arquivos ali, se ele não tivesse causado nenhum dano, ele não seria enquadrado em nenhuma conduta criminosa. Hoje, o simples fato dele quebrar essa segurança, ele já está cometendo crime. Isso foi um ganho através dessa lei da Carolina Dickmann, exatamente. Né? É de que ano, Renato? Ela é de 2012. 2012. Foi um grande avanço. Sim, sim, sim. Dentro dessas condutas caluniosas da internet, a gente tem um termozinho que está sendo muito usado hoje, que são as fake news, né? Que tomou conta da internet também. Eu acho que é impossível dar uma passeada na internet e não ver várias notícias falsas, né?
E aí, em ano de eleição, isso me parece que vai se tornar um pouco mais grave, porque começa a se fomentar muitas calúnias por disputas políticas, esse tipo de situação, né? Na sua opinião, como advogado também, assim, o senhor acredita que essas fake news, elas realmente influenciam as pessoas? Ela pode influenciar no debate eleitoral, por exemplo? Bastante, bastante. Isso aconteceu. Em prova disso é o que aconteceu no Reino Unido e nos Estados Unidos, né? Onde, inclusive, alguns garotos da Macedônia, né, dizem que eles foram contratados para criarem um exército de perfis fakes para influenciar nas últimas eleições americanas, né? O que acabou favorecendo, de certa forma, o Donald Trump. Então, inclusive, esse caso da Macedônia ele é amplamente citado, né? Sobre fake news, porque ela está se transformando realmente em numa ferramenta. Isso é crime hoje já? É criminoso isso? Bom, depende. Se enquadraria em algum crime? Depende. Por exemplo, a criação de um perfil falso, né, que não diga respeito a você mesmo, via de regra, não constitui nenhum crime. Agora, a partir do momento que você usa aquele perfil utilizando a imagem de alguém, né, sem autorização dela, utiliza aquele perfil para ganhar algum dinheiro, né, já pode configurar um estelionato. Se você usa aquele perfil para fazer alguma conduta que possa gerar algum dano, aí sim. Certo? A criação desse perfil fake e divulgar informações inverídicas, mesmo o perfil sendo fake ou não, né, se você divulgar uma informação que você não tenha certeza da fonte e essa informação causar algum prejuízo, sim, você poderá responder, né, por algum tipo de crime. Alguém que estiver sendo vítima desse tipo de atuação, como deve proceder do ponto de vista do direito, jurídico? Primeiramente, antes de se procurar um advogado, é bom que o usuário saiba guardar aquelas provas, né? Então, geralmente, quando alguém comete alguma postagem ofensiva, né, algum crime contra a honra, vai lá e profere algum xingamento, alguma coisa nesse sentido, levanta um falso, né, sobre aquela pessoa, quando ele vê que tomou uma proporção grande, a pessoa às vezes pode ficar com medo e deletar aquela postagem. Então, a pessoa pode até ter visto, mas se ela não tiver como provar que naquele dia aquele perfil cometeu aquele crime, vai dificultar mais a responsabilidade desse ofensor. Então, o primeiro passo é salvar as provas, né, o que está acontecendo ali através de prints, né, salvar as URLs, né, os endereços que aparecem dos sites, né, das postagens ofensivas, salvar tudo aquilo e sim procurar um advogado para que ele possa tomar as medidas cabíveis na justiça. Vamos dar umas dicas aí para como identificar as fake news, porque eu acho que é um dos piores problemas aí. As pessoas ficam divulgando, aí transmitem através do WhatsApp, aí replica no Facebook, aí me parece que vira uma verdade, né? Como é que uma pessoa pode perceber que aquilo ali é uma fake news? Bom, primeiramente atentar para o título, né, da matéria. Geralmente eles costumam ser muito sensacionalistas, né, e muito chamativos. Então, atentar primeiramente para o título da notícia e quando você entrar naquele site onde tem aquela notícia, você pesquisar se existe nome de autor, porque geralmente não tem. Né? Verificar a fonte, né, se aquela matéria está sendo replicada em outros jornais de grande circulação, em outros portais de referência, né? Pesquisar no Google também, né? Não custa nada, para ver se realmente aquela matéria está só naquele site, né? Ou então está sendo replicada em outros portais. E caso você tenha alguma dúvida sobre publicar ou não, a dica é não publique. Se você tem alguma dúvida, não publique, é melhor. E nem publique, nem compartilhe, replique, né? E nem replique, né? Não passe para frente. Então, aproveitando a deixa já, Renato, vamos falar um pouco aí dessas pessoas que curtem qualquer coisa, compartilham, que isso pode, inclusive, ser um ato criminoso, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Exato. Foi-se o tempo em que uma simples curtida, ela morria, né, ali naquela postagem, né? Hoje, como a gente costuma ver na Justiça do Trabalho, se você trabalha numa empresa e aquela empresa tem uma página em determinada rede social e você vai lá ou então alguém publica alguma postagem ofensiva contra aquela empresa e você, funcionário dela, vai lá e curte aquela postagem, qual a mensagem você está passando para a empresa? A mensagem é, olha, eu estou concordando que essa pessoa que publicou algo ofendendo a imagem da empresa, né,
eu estou concordando com o que ela está falando. Então, hoje, quando você curte alguma coisa, você só não está curtindo, você está dizendo que concorda com aquilo ali, que acha aquela ideia legal, ou acha aquela postagem legal, né? Então, temos que ter muito cuidado com o que nós curtimos, porque se determinada pessoa publica alguma postagem homofóbica ou racista, ou fazendo algum tipo de apologia a crime, né? Ou um vídeo que foi divulgado sem autorização, e você vai lá, curte e compartilha aquele material, você está concordando com tudo aquilo. Isso vale também para o WhatsApp, que hoje também é viral, né? As pessoas pegam e saem compartilhando no WhatsApp. Sim, sim, o WhatsApp e outros mensageiros da mesma forma, que propiciam um ambiente viral de propagação de conteúdo, também nós temos que ter muito cuidado na hora de compartilhar. Se você receber um vídeo envolvendo uma divulgação de imagem não autorizada, sabendo que aquela pessoa não autorizou aquela divulgação a respeito dos pornôs vingança, né? Dessa pornografia vingança. Sim. Que os parceiros ou as parceiras tendem a fazer isso é absurdo. Um com o outro, e que geralmente, na maioria dos casos, é contra a mulher, né? A parte mais, digamos assim, mais ofendida dessa situação. Se você recebe um conteúdo desse via WhatsApp ou outro mensageiro, a dica é não passe para frente. Porque, ao contrário do que muitos pensam, existem maneiras, existem técnicas, né, informáticas para se chegar até o autor que divulgou aquele arquivo. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente finalizar aqui, bem daqui do Ceará. Recentemente teve uma questão de uma briga no restaurante, e aí esse vídeo virou uma coisa viral, engraçada, e as pessoas... Todo mundo compartilhou isso aí muito como uma coisa engraçada, mas no fundo você estava expondo realmente pessoas ali numa situação complicada. Isso poderia se configurar talvez como um crime em algum momento, porque existe um projeto de lei que quer tornar crime esse tipo de compartilhamento de notícias falsas na internet, esse tipo de situação. Isso sim poderia ser considerado um crime, talvez, uma coisa ofensiva, esse compartilhamento desse tipo de material? Bom, nessa situação específica, eles estavam no ambiente público, né? Sim, aconteceu justamente por isso. No ambiente público, pelo vídeo, né? Que eu me lembre, que eu me recorde, não dá para ver muito bem o rosto das moças que estão ali interagindo naquela situação. Então, naquela situação específica, eu não consigo enxergar como alguma agressão, alguma violação a direito de imagem de um ou de outro, né? Porque foi num ambiente ali público, onde qualquer pessoa tem acesso, e não foi, digamos, focado muito bem no rosto de alguém. Mas se a situação fosse... Não houve uma intenção clara de você difamar, foi uma situação que aconteceu... Exatamente, alguém registrou, assim poderia ser como as câmeras de filmagem da própria casa, do estabelecimento, né? Mas a partir do momento que se foca mais no rosto de alguém, que vê aquela pessoa numa situação desesperadora, ou acidentada, ou tendo algum problema de saúde ali... Ali aquela pessoa pode pedir que, caso aquela imagem esteja sendo veiculada na internet, ela pode pedir sim que ela seja removida de alguns dos provedores de conteúdo que estejam hospedando, né? Ok. Renato Torres, presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da OAB Ceará, especialista em Direito Digital. Obrigada pela presença. Por nada. Um tema muito interessante, né? Acho que todo mundo fica muito curioso. O pessoal está tudo aqui atento à nossa conversa. E obrigada e até a próxima. Obrigado. Você, obrigada também por ter ficado com a gente mais uma vez aqui na TV OAB. Vá até o YouTube, OAB Ceará TV, e curte a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.